modo esse processo histórico, esse fenômeno repercutiria nos dias de hoje. E eu acho que repercute muito. Se nós pensarmos no golpe de 64 e na transição para a democracia, que culminou em 1984, 85, nós vamos ver nessas duas extremidades, 64 e 85, dois traços muito marcantes da cultura política brasileira. Eu confesso que eu não gosto muito do conceito de cultura política, porque ele é um tanto quanto generalizador, mas ele também é bastante sedutor, né, no sentido de que nos serve para pensar. E, de fato, há dois traços que são muito marcantes da cultura política brasileira em 64, no golpe em si, e na maneira como a transição para a democracia foi feita no Brasil no final da ditadura militar. Eu me refiro ao autoritarismo que marca o golpe de 64 e a conciliação, ou a conciliabilidade, esse outro traço marcante da cultura política brasileira que marca a saída da ditadura militar. Em relação a essa questão do autoritarismo que marca o golpe de 64, parece-me que esse aspecto é muito importante para que a gente se dê conta de algo que já é uma primeira polêmica. O fato de que o golpe de 64 não foi apenas um golpe militar, mas um golpe civil-militar, como muitos de nós que tratamos desse assunto temos preferido denominá-lo. Mas, diferentemente dos meus colegas que falam também em golpe civil-militar, eu uso essa denominação não porque houve apoio de parte da sociedade brasileira à derrubada de João Goulart. Essa é uma questão que nem sempre é lembrada. Diversos setores da sociedade apoiaram a derrubada do presidente João Goulart, que configurou, afinal de contas, o golpe de Estado de 64. Para muitos dos meus colegas, esse apoio de setores da sociedade demandaria essa designação civil-militar e não apenas militar. A mim parece que há uma pequena diferença da minha posição. Para mim, o que define propriamente um fenômeno histórico não é, digamos, o fato de que esse ou aquele setor o tenham apoiado, mas o fato de que determinados sujeitos históricos estiveram efetivamente envolvidos em seu engendramento, em sua configuração. Então, quando eu falo de golpe civil-militar, eu estou querendo dizer que civis também deram o golpe, e não apenas apoiaram. E sim, de fato, vários setores apoiaram. São famosas as marchas da família com Deus pela liberdade, patrocinadas pela Igreja Católica e que tomaram conta do Brasil inteiro, ou demandando a derrubada de João Goulart, ou depois mesmo celebrando a vitória dos golpistas. Setores significativos da classe média urbana, liderados pela Igreja Católica, com movimentos de mulheres, em apoio à derrubada de João Goulart. Sem dúvida, isso foi um apoio significativo, assim como da imprensa. Praticamente toda a imprensa demandava a derrubada de João Goulart, isso sobretudo no início do ano de 64. Também um apoio. E assim nós poderíamos falar até de instituições que no futuro se tornariam fortes opositoras à ditadura. A famosa tríade de siglas CNBB, ABI, OAB, quem tem a minha idade, por exemplo, lembra perfeitamente que sempre estavam à frente dos movimentos de oposição à ditadura, mas lá em 64 apoiaram o golpe de 64, a derrubada de Goulart. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação
Federação Brasileira de Imprensa e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então houve apoio, sem dúvida. Mas não é por isso que eu chamo o golpe de Estado de 64 civil-militar, mas sim porque civis deram um golpe também. A movimentação de tropas que partiu de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente da República, foi autorizada pelo governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. A própria vacância do cargo de presidente da República, embora Jango ainda estivesse no país, foi declarada pelo Congresso Nacional numa sessão vergonhosa na madrugada do dia 2 de abril. Portanto, são agentes históricos inteiramente civis que também deram o golpe. E por isso, essa necessidade de nós designarmos o golpe de civil-militar. Por que isso é importante e por que isso tem a ver com a atualidade? Naquele momento, esses setores da sociedade brasileira, para além, evidentemente, de empresários e dos próprios militares que deram o golpe, esses setores da sociedade brasileira aceitaram uma solução autoritária para os problemas daquele momento. Essa aceitação de uma solução autoritária não é algo que seja estranho à sociedade brasileira. Ao contrário, é muito frequente. Nós poderíamos recuar apenas um pouco e verificar como se deu o Estado brasileiro. E várias outras intervenções autoritárias na história política brasileira indicam a persistência desse traço marcante da cultura política que é o autoritarismo, como eu me referi no início. Por que isso é atual? Já que o tema é a atualidade do golpe. É atual porque eu quero crer que esse traço, infelizmente, ele não se diluiu. Ele surge para nós em diversas manifestações, como índice, como indicador da persistência desse autoritarismo. Não que eu creia que vai acontecer um outro golpe de Estado agora, não é isso. Mas há muitas manifestações, muitos indicadores na contemporaneidade do Brasil que mostram como esse autoritarismo persiste, às vezes travestido de outras formas. Outro dia, dando uma entrevista para um jornalista, não sei se tem algum jornalista aqui, mas ele me fez uma dessas típicas perguntas de jornalista irrespondíveis. Ele falou: professor, se eu tivesse que resumir em uma palavra, sabe quando faz essa pergunta em uma palavra, é uma tragédia para a esposa. Se tiver que resumir em uma única palavra a causa do golpe de 64, eu falei: ah, meu Deus, uma coisa. Mas eu respondi, eu falei: olha, é o medo. Medo é o que define o golpe de 64. Mas medo de quê? Bom, naquele momento, o que estava em jogo não era a possibilidade do país se tornar comunista, como apregoavam os que tentavam desestabilizar o governo do Jango. O que estava em jogo eram algumas míseras conquistas sociais que poderiam torná-los muito pobres e miseráveis, menos pobres ou menos miseráveis. As reformas de base, a reforma universitária, a reforma habitacional, a reforma bancária e a emblemática reforma agrária não eram reformas, não eram propostas revolucionárias de João Goulart, mas punham sob risco os privilégios da elite e inclusive também de setores da classe média urbana. Esse risco de perder privilégios num país tão marcado pela injustiça social gerou, assim como gera hoje,
um grande medo, um grande desconforto. Há um grande medo na sociedade brasileira, que é uma das faces do autoritarismo. Há um grande medo na sociedade brasileira, hoje e outrora, em relação a essas pequenas conquistas sociais. Certamente muitos de vocês teriam histórias para contar a respeito disso nos últimos 10 anos, 12, 15 anos, em que por essa ou por aquela razão, várias pessoas muito pobres ou miseráveis do Brasil melhoraram de condição e tiveram acesso a serviços e bens, e o acesso a esses serviços ou bens mexe com as elites e com as classes médias, causa desconforto. Talvez vocês tenham visto na internet um caso que houve lá no Rio, como a professora postou a foto de um homem de bermudas no aeroporto, e comentando, mas isso aqui é uma rodoviária, que absurdo, essa pessoa tão mal vestida no aeroporto de Santos Dumont. É disso que eu estou falando. Esse medo de perder privilégios é uma das chaves explicativas do golpe de 64. Explica por que setores tão diversos da sociedade brasileira apoiaram aquela solução autoritária. Recentemente, a propósito das manifestações que houve, continua havendo, provavelmente continuará a ocorrer, eu vi alguém propondo que elas deveriam ser agravadas como crimes, quase como terrorismo. Isso parece que foi deixado de lado, felizmente, mas essa proposta surgiu. Então nós temos uma longa trajetória de aceitação do autoritarismo, das soluções autoritárias, que em geral são soluções fáceis. Isso é abundantemente demonstrado pelo golpe de 64, mas se nós quisermos pensá-lo como uma questão que tem debatimento na atualidade, podemos identificar que, infelizmente, essa marca tão terrível da cultura política brasileira ainda persiste. Esse aspecto me parece que é importante, porque muita gente entende que o golpe de 64 caiu sobre a sociedade brasileira como se os militares do nada tivessem decidido interromper a experiência democrática e instaurar um regime de terror, tornando a sociedade brasileira, então, vítima daqueles militares perversos que saíram matando e torturando todo mundo. Essa leitura, que claramente é uma leitura simplista, no entanto, é uma leitura muito persistente no senso comum, e é preciso enfrentar isso. Essa é uma leitura simplificadora. Quando a gente entende o golpe de 64 como mais uma manifestação desse persistente autoritarismo da sociedade brasileira, a gente abre espaço para uma reflexão que é menos simplificadora. Porque é claro que os militares não saíram do nada dando um golpe de Estado. É claro que houve apoio de setores da sociedade. Por que é tão difícil enfrentar essa questão? Quando a gente menciona isso, autores, historiadores marxistas nos chamam de revisionistas. Por que é tão difícil enfrentar essa questão? É difícil porque, muito frequentemente, após eventos que na história do tempo presente a gente chama de eventos traumáticos, esses eventos como ditaduras, genocídios, o fascismo, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, tão marcantes do século XX, marcados pela violência, pela brutalidade, após esses eventos traumáticos, é muito frequente o surgimento daquilo que eu chamo de memórias confortáveis, memórias
apaziguadoras. No nosso caso, por exemplo, essa versão, segundo a qual a sociedade era democrática e sobre ela se abateu uma ditadura militar sanguinária. Uma história de mocinhos e bandidos. Portanto, é fundamental falar no apoio de setores da sociedade, não para julgá-los moralmente, não para inculpar quem quer que seja, mas para que a gente possa ter espaço analítico para uma reflexão mais crítica e menos simplista. Até porque o golpe de 64 não pressupunha necessariamente a ditadura militar que se seguiu. Quando o golpe foi dado, ninguém sabia que haveria uma ditadura militar de 21 anos. E vocês sabem que a maioria das pessoas, o senso comum e boa parte da historiografia, pensa o golpe de 64 apenas como o evento inaugural da ditadura militar. Como é que começou a ditadura? Com o golpe de 64. E pronto. Tanto é assim que o tema da ditadura militar ele é muito pesquisado nos nossos programas de pós-graduação. Mas o golpe de 64 não. Ele é apenas o evento que inaugurou. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi expressão desse autoritarismo a que estou me referindo. E como eu disse, ele não pressupunha ditadura, muito ao contrário. Quando o golpe foi dado, quando o Goulart foi afastado do poder, depois de um longo processo de desestabilização que começou ainda em 1961, quando ele tomou posse, depois da surpreendente renúncia de Jânio Quadros, quando o golpe foi dado, havia, sobretudo na agenda política, as eleições presidenciais de 1965. Para aqueles que não estão lembrados, João Goulart, vice-presidente de Jânio Quadros, assumiu em agosto de 61, poucos meses depois da posse de Jânio, quando ele renuncia, e portanto se tratava de completar o mandato de Jânio Quadros, de modo que haveria eleições presidenciais de novo em 65. Quando ele foi derrubado, em 31 de março de 64, ou 1º de abril, como uns preferem, enfim, quando ele foi derrubado, já havia candidato lançado oficialmente por convenção partidária. Juscelino Kubitschek, o ex-presidente popularíssimo, iria concorrer ao novo mandato. Naquele momento não era possível a reeleição, era proibida pela Constituição. Juscelino esperou um mandato e já iria se candidatar. E outros também, governadores como do estado da Guanabara, Carlos Lacerda era candidatíssimo. Magalhães Pinto, de Minas Gerais, também tinha pretensões, assim como Adenauer de Barros, menos chance, mas também, enfim, a agenda política era mais ou menos como essa que estamos vivendo, de pré-campanha eleitoral. Quando o general Castelo Branco se tornou o primeiro presidente militar após o golpe, em um momento de interinidade rápida, assumida pelo presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzini, Castelo assegurou que haveria eleições em 65. Ele era um homem muito vaidoso e demandou que sua escolha para a presidência passasse pelo Congresso Nacional, uma votação indireta. Claro, o Congresso Nacional já expurgado de todos os deputados e senadores de oposição, de modo que a eleição dele seria absolutamente tranquila. Logo depois do golpe, vários mandatos parlamentares foram cassados e a eleição de Castelo seria segura, mas ele queria ser eleito com muitos votos e procurou Juscelino Kubitschek para obter os votos do PSD, partido do ex-presidente, que evidentemente não tinha participado do golpe, mas, diante dos fatos consumados, Juscelino fez um acordo com Castelo.
no sentido de que sim, votaria nele, tudo bem, desde que ele garantisse as eleições presidenciais, e ele garantiu, deu a palavra a Juscelino Kubitschek. Portanto, havia essa expectativa. Seria uma intervenção militar de algum tempo, e dali a pouco, logo, haveria as eleições para a presidência da República. De modo que o golpe não pressupõe a ditadura. Entretanto, há um processo, por assim dizer, uma caminhada que nos leva do golpe à ditadura. É isso mais ou menos que eu tenho sustentado. Quer dizer, o fato do apoio desses setores da sociedade brasileira a uma solução autoritária, apoio que vocês veem chega até aos políticos que não planejaram o golpe, que não conspiraram contra João Goulart, como é o caso de Juscelino Kubitschek, ele também aceitou a solução autoritária. Esse apoio caracteriza, demanda que o golpe seja estudado em sua inteireza. Ele não foi, portanto, apenas o fenômeno inaugural da ditadura. Com esse jogo de palavras, eu estou querendo dizer que não se previa a ditadura, e que mais do que o fenômeno inaugural da ditadura, ele é a expressão desse autoritarismo. E só compreendendo esse traço marcante da cultura política brasileira, a gente consegue, de algum modo, compreender o que nos parece uma aberração, ou seja, a de que esses setores todos apoiaram o golpe. Igreja, OAB, ABI, classe média urbana, etc. Imprensa e o próprio JK. Então, isso me parece uma questão essencial. Portanto, houve uma caminhada que levou do golpe à ditadura. Logo, vários sinais foram sendo dados no sentido de que aquilo ali não estava muito bem parado. Evidentemente, o principal foi quando Castelo Branco, rompendo com seus acordos, acabou aceitando, levemente constrangido, a prorrogação do seu mandato. Quando houve a prorrogação do seu mandato, ficou claro que não haveria eleições presidenciais, que, portanto, alguma coisa de bastante negativa se iniciava ali. Mas houve esse processo. Se nós pensarmos o golpe estrito sensu, veremos que ele não é exatamente apenas o evento inaugural, mas a expressão desse autoritarismo que nos permite compreender duas coisas essenciais. Uma, porque, afinal de contas, esses setores da sociedade apoiaram o golpe. E, em segundo lugar, superar essa leitura romântica e heroificante, segundo a qual nós fomos vítimas de militares autoritários. Não foi exatamente assim. Essa ideia da vitimização da sociedade é também uma leitura simplificadora e que decorre da identificação do fenômeno golpe com o fenômeno ditadura. Porque, claro, a ditadura foi extremamente repressiva, o golpe também, mas o golpe entendido particularmente nos permite perceber o apoio de setores da sociedade, não se pode falar pura e simplesmente numa leitura vitimizadora. O que, evidentemente, não significa negar a violência que houve, tanto no golpe como depois. Ao contrário daqueles que falam de dita branca, por exemplo, a gente sabe que o regime militar ele foi violento desde o início. Mas esse é um aspecto que a gente pode aprofundar depois nos debates, se vocês quiserem. Porque o outro aspecto que me parece dizer respeito à atualidade desse tema tem a ver também com outro problema tabu, uma outra questão delicada. E aí a gente vai dar um salto, não do golpe para o final da ditadura militar.
que é a questão da conciliabilidade. A conciliação, que também é um traço marcante da cultura política brasileira e que parece se definir por essa ojeriza ao enfrentamento do diferente, da controvérsia. As coisas todas, os problemas todos em geral acabam se resolvendo num acordo entre as elites políticas, para evitar confronto, para evitar derramamento de sangue, né? O mito da história incruenta, um dos mitos mais fortes do imaginário político brasileiro, segundo o qual a nossa história não seria uma história de violência, como foi a história de outros países, a independência, a república, segundo essa mitologia, teriam sido admitidas, conseguidas, sem derramamento de sangue. Esse é um mito muito forte da história incruenta, que vai de par e passo com a conciliação. E essa história, esse traço da cultura política que é a conciliação, está fortemente marcado na maneira pela qual nós saímos da ditadura. E é também uma questão polêmica, vocês vão entender por quê. Quando o penúltimo governo militar chega ao poder, o do general Ernesto Geisel, vocês todos sabem, ele inaugura um projeto de abertura. Já não era possível mais supor que aquela ditadura fosse persistir para sempre, era preciso, segundo a própria lógica dos militares, fazer uma programação para deixar o poder dos civis novamente. E essa programação foi feita, esse projeto, que inicialmente se chamou de distensão, depois de abertura política, enfim, prevendo várias etapas. Foi feito pelo Geisel, pelo general Roverito Gomes Silva e pelo então ministro Petrônio Portela, lá em 74. E justamente por supor um processo bastante lento e cuidadoso, o próprio Ernesto Geisel chamou essa distensão de lenta, gradual e segura, lenta, gradativa e segura. Previa várias etapas. Uma delas foi o abrandamento da censura, logo depois de tomar posse. Outra seria a anistia de 79. A campanha da anistia começou em 75, muito generosamente, mas culminou no projeto de lei que foi enviado ao Congresso em 79, uma lei que perdoava também os responsáveis por crimes e violações dos direitos humanos durante o regime militar. Uma espécie de auto-anistia. E mais que isso, na cabeça desses estrategistas, a anistia deveria permitir o retorno do exílio de lideranças que aqui, chegando, fundariam novos partidos de oposição, assim enfraquecendo o até então único partido de oposição, MDB. Foi exatamente o que aconteceu. Esse projeto longuíssimo de transição brasileira previa também o fim do bipartidarismo associado à lei da anistia com esse propósito. Foi exatamente isso que aconteceu. E outras medidas mais, como o fim do AI-5 e também a eleição do primeiro presidente civil por via indireta. Tudo isso tendo em vista, sobretudo, uma preocupação que os militares classificavam como sendo a necessidade de não haver revanchismo. Ou seja, eles não poderiam ser punidos por qualquer erro cometido no passado. Daí a lei da anistia e daí essa programação longa, lenta, gradual e segura para eles. Ora, nem mesmo a maior campanha, a maior manifestação de massas já havida no Brasil, que foi a campanha das diretas já,
isso já lá em 84, conseguiu alterar 1 milímetro sequer esse projeto dos militares. Portanto, a gente pode dizer, com base nas evidências empíricas, que os militares, eles conduziram exatamente como queriam a transição ao longo desse numeroso período, vasto e longo período de tantos anos, que caracteriza a transição brasileira. E isso é muito delicado de se dizer. Por quê? Porque se configurou no imaginário político brasileiro a ideia de que a ditadura acabou em função da resistência democrática. Vocês sabem que houve no Brasil, sobretudo nos anos de 69, 70, 71, algo que se pode caracterizar como ações armadas urbanas ou luta armada, que foi uma opção da esquerda revolucionária pela derrubada do regime com recurso às armas. Essa luta armada brasileira, embora relativamente inexpressiva, ela, apesar de inexpressiva, ela foi combatida com muita violência, com muita brutalidade, com muitas mortes, de jovens, muitos jovens morreram, jovens que em 68 tinham participado de protestos estudantis e que migraram para a chamada luta armada em 69, 70, 71. Com a repressão e a derrota da luta armada, reconfigurou-se o campo da oposição e surgiu aquilo que a gente chama de resistência democrática, para caracterizar a ação do espaço legal, partidário, das manifestações de oposição. É quando, por exemplo, nesse momento, surgem como expressões de oposição ao regime militar essas mesmas instituições que apoiaram o golpe, como a OAB, a BI, CNBB, partidos que até então, partidos de oposição, eram partidos de fachada, se torna importante o MDB. E o que eu quero dizer, afinal de contas, é que essa resistência democrática, sobre ela se configurou um imaginário segundo o qual ela teria sido determinante para o fim da ditadura militar. Infelizmente, não foi. Se a gente considera que o projeto político delineado em 1974 foi cumprido à risca e nós não conseguimos, apesar de campanhas tão notáveis contra a anistia e sobretudo a das diretas já, alterar em nada esse projeto, nós podemos dizer com segurança que essa resistência democrática, muito menos a luta armada, mas a resistência democrática não alterou o projeto de transição militar. As pessoas ficam incomodadas quando eu digo isso e perguntam: você está dizendo que a resistência democrática não teve importância nenhuma? Não, claro que teve importância para outras coisas, para muitas outras coisas, até mesmo para a reconfiguração do campo democrático, político, partidário, etc., para a mobilização de grupos da sociedade, mas não conseguiu alterar o projeto da transição definido pelos militares. Por isso é que essa transição, de algum modo, a gente pode caracterizar como inconclusa, como eu tenho feito tantas vezes. Ao contrário de outros países, nos quais houve uma clara ruptura com a ditadura militar, por exemplo, é o caso da Argentina. A ditadura militar argentina, quando terminou, foi marcada pelos dois fenômenos mais espetaculares da história política, que são a guerra e o julgamento de chefes de Estado. Talvez não haja nada mais espetacular na história política do que a guerra e aquele momento em que a sociedade consegue colocar no banco dos réus o chefe de Estado. Pois lá houve a Guerra das Malvinas, houve logo no primeiro governo civil de Alfonsino
o julgamento das juntas militares, caracterizando uma punição e uma ruptura. Aqui não houve isso. Não houve uma clara ruptura com o passado. Não houve uma clara ruptura, porque vocês todos sabem, além de nós fazermos essa transição controlada, nós elegemos, por via do colégio eleitoral, indiretamente, um nome palatável, que os militares consideravam razoavelmente seguro, embora da oposição, foi Tancredo Neves. Mas ele morreu, e quem assumiu foi o vice-presidente, que até o dia anterior tinha sido líder político da ditadura militar, justamente uma conciliação. Então, o pacto da anistia, que perdoou os militares, e essa eleição indireta, que culminou numa negociação política entre as elites que estavam e que deixavam o poder, e que nem deixaram tanto, que afinal o Sarney prosseguiu, marca esse caráter inconcluso. E a gente pode dizer que não houve uma clara ruptura, como houve claramente na ditadura argentina, para dar um exemplo. E, ademais disso, houve impunidade, porque nenhuma dessas pessoas, em função da lei da anistia de 79, foi jamais julgada ou punida, como, por exemplo, foi no caso da Argentina e outros lugares. A ausência de ruptura, a ausência de uma clara ruptura e a impunidade em relação aos crimes do regime militar são traços marcantes da transição brasileira e geraram uma enorme frustração, pelo menos na esquerda. O traço marcante da transição brasileira não é, por exemplo, uma memória traumática diante da violência, como é o caso da Argentina. Na Argentina se constituiu uma memória bastante traumática, porque lá a violência era visível, com cadáveres lançados das ruas, dos terrenos baldios, ametralhamentos, enfrentamentos. A luta armada vinha desde antes do golpe de 76, essa violência brutal, visível e assumida pelos militares. No Brasil, isso foi ocultado, além de ter sido em menor escala, foi muito ocultado. Os militares procuraram ocultar o tempo todo a violência que havia no regime militar. Portanto, o que marcou a memória que se constituiu no Brasil a respeito da ditadura militar foi essa memória marcada por uma frustração diante da ausência de uma ruptura clara e uma frustração decorrente da impunidade dos que foram responsáveis pelos crimes, culminando numa grande conciliação. Uma conciliação, claro, das elites. Quando eu falo isso, muita gente fala, mas eu não fui consultado para fazer nenhum pacto. Bom, claro que isso significou uma derrota para os setores que pretendiam um enfrentamento real daquele problema. Quando eu falo em negociação, em pacto, em uma transição inconclusa, eu estou me referindo, evidentemente, a uma negociação entre aquelas elites que presidiram e aceitaram essa negociação. Portanto, a gente tem aí nas duas extremidades que marcam a história do regime militar, dos governos militares, esses traços marcantes da cultura brasileira. E assim como o autoritarismo, a conciliabilidade também ainda hoje é um motor importante da história política do nosso país e algo que marca a sociedade brasileira, sempre temerosa dos enfrentamentos, como a gente vê claramente na maneira como as pessoas lidam com as manifestações sociais, as autoridades, a polícia, enfim, o Congresso, né? Há um temor
muito grande sempre que surgem manifestações de desagrado, de descontentamento e uma tentativa de abafamento, uma tentativa de conciliar, de negociar. Eu creio que esses são traços fundamentais da história daquele período e que chamam a atenção para aspectos da nossa atualidade. E vocês veem que eu falo em ditadura militar e não em ditadura civil-militar, porque a mim parece que o golpe de 64 foi, como eu tentei dizer, realmente civil-militar, pelas razões que eu mencionei, sobretudo pelo fato de que civis deram o golpe também. Mas o que veio depois foi uma ditadura claramente militar. Aqueles civis, inclusive, que haviam apoiado o golpe, muitos deles foram aos poucos se arrependendo ou sendo arrependidos, se a gente quiser fazer um jogo de palavras. Civis como o próprio Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e outros foram punidos pelos militares. E esse poderio militar, essa proeminência militar que tomou conta do aparelho de Estado e deixou nas mãos dos oficiais generais as principais decisões, é que nos permite designar a ditadura como militar. Alguém poderia dizer, mas também houve apoio de setores da sociedade ao regime militar. De fato, houve. Por exemplo, durante a fase do milagre brasileiro, ou milagre econômico, houve bastante apoio do governo Médici, que era uma excrescência, porque o principal responsável pela fase de mais elevada da repressão, que era o general Médici, no entanto, era muito popular, porque vivíamos um milagre econômico, as pessoas podiam comprar carros, casa própria, não havia inflação, as coisas estavam sob controle. Então, houve apoio, com certeza. Mas, como eu tentei dizer antes, para mim o que define a natureza do processo histórico não é o fato de ter havido apoio ou não, mas, digamos, o próprio envolvimento e engendramento dos sujeitos históricos na consecução daqueles fenômenos. E é por isso que eu falo em golpe civil-militar, mas o que veio depois foi indiscutivelmente uma ditadura militar. E existe um debate até na imprensa, no senso comum, que muitas vezes me perguntam sobre se não teria havido um lado bom na ditadura militar. Muita gente pergunta isso, citando sobretudo justamente essas questões de infraestrutura, telecomunicações. Vejam a nossa própria pós-graduação. O sistema brasileiro de pós-graduação, que é tão elogiado, foi implementado da maneira como nós conhecemos hoje, durante o regime militar. Exatamente como ele é hoje. Com sistema de bolsas, avaliação da CAPES, é uma coisa espetacular. E com base nisso, muita gente pergunta, bom, mas então não houve um lado bom? Eu acredito que não houve lado bom nenhum. Porque não dá para a gente supor positividades num regime que suspende as liberdades individuais e afeta tão gravemente a democracia, deixa toda uma geração num buraco político enorme e gera a sociedade, leva a sociedade a um convulsionamento que chegou mesmo até a ação armada, a luta armada. Não há nada de bom. E mesmo que não houvesse ditadura militar, os fenômenos da conjuntura internacional, inclusive no plano econômico, teriam prosseguido de modo que esses aspectos supostamente positivos, sabe-se lá como teriam acontecido, mas provavelmente não de maneira muito diferente. Então, esses temas são temas recentes e que envolvem violência
e brutalidade, eles têm, não sei se é um cinismo falar isso, mas eles acabam tendo uma positividade, apesar de toda a violência e brutalidade, que é despertar o interesse da sociedade. Como são recentes e geraram efeitos tão perversos, as pessoas, os jovens, as pessoas comuns se interessam por esses temas. E é por isso que eu tenho me decidido cada vez mais a me dirigir menos ao público acadêmico e mais ao grande público e também ao público, digamos, aos nossos estudantes da educação básica. Porque por meio dessas problemáticas, que são permitidas ao historiador do tempo presente, né, como é o meu caso, a gente tem acesso a isso que eu chamo do mundo dos vivos, quer dizer, a gente tem acesso, a gente tem a possibilidade de dialogar sobre questões presentes. E eu creio que essas duas questões, esses impasses que caracterizam uma história política marcada pela conciliação, esses impasses que não permitem um delineamento ideológico, doutrinário muito claro entre nossos partidos, essa conciliação que acaba diluindo tudo numa grande geleia geral, e parece que todo mundo que chega ao governo é o mesmo, embora aparentemente devesse mudar. E esse traço forte da cultura política brasileira, da conciliação, que impede inclusive a definição de setores importantes. Outro dia eu conversava, não sei com que colega historiador, a propósito das manifestações da direita hoje em dia no Brasil. Talvez você já tenha se dado conta que há uma enorme quantidade de manifestações da direita. E por que ela não se organiza? Porque não há uma liderança que assuma claramente essas demandas. Enfim, assim como isso, o traço marcante da cultura política, que é o autoritarismo. O autoritário é sempre o outro. Nós nunca somos autoritários, né? Mas alguém é autoritário e nós somos vítimas desse autoritarismo. Tanto esses temas da história do tempo presente, sobretudo quando envolvem as questões da violência, da suspensão dos direitos, do arbítrio, permitem esse diálogo com a contemporaneidade. E esse é um privilégio que o historiador do tempo presente tem. Provavelmente meus colegas de história antiga, medieval, nunca viram uma plateia se levantar uma pessoa e dizer: não, isso você está dizendo uma bobagem porque eu estava lá. Claro que não. No nosso caso, isso acontece muito frequentemente. E isso dá uma vivacidade muito grande ao exercício dessa profissão e da pesquisa desses temas. É claro que o propósito seria da superação disso. A superação do autoritarismo, a superação dessa maleabilidade que chamam de conciliação, a superação do medo em relação às conquistas sociais, esse medo que na história política gera tantos fatos políticos graves, né, como foi o golpe de 64. É claro que a nossa perspectiva ao tratar disso com o grande público, ou ao lidar com esse tema por meio da educação básica, é de buscar a superação desses impasses e desses problemas. E eu acho que não tem propósito nenhum mais relevante para a nossa profissão do que esse. É claro que nós temos uma perspectiva acadêmica de produção de conhecimento objetivo, mas a nossa profissão tem também uma dimensão política, uma dimensão de reflexão crítica apurada, mesmo que o enfrentamento disso implique pôr o dedo na ferida e apontar para essas questões tabu, questões que são verdadeiros tabu. A ditadura militar não foi um mal que se abateu sobre uma sociedade boazinha.
infelizmente, a sociedade brasileira, ou parte da sociedade brasileira, deu apoio a esse episódio tão lamentável da nossa história. Mais ou menos são essas questões que eu desenvolvo nesse livrinho, são essas questões que eu tenho desenvolvido em diversos trabalhos. Eu já falei mais de 50 minutos, não quero me alongar muito e vou ter muito prazer em responder qualquer pergunta que porventura. Muito obrigado pela atenção.